Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos, vocês que estão me acompanhando e que já estão envolvidos nesta jornada de 43 dias de encorajamento. Nesse período, nós queremos te encorajar. Eu vou estar pregando sobre esse tema, outras pessoas estarão pregando também. Essas devocionais que eu estou fazendo nesta semana e farei semana que vem, outras pessoas, uma equipe comigo estará também fazendo devocionais e nós queremos te encorajar. Nós queremos te encorajar em várias direções. A minha oração é que Deus nos abençoe, porque Ele, Deus, nos encoraja e Ele quer que nós também encorajemos-nos uns aos outros, que nós sejamos então encorajadores mútuos, nessa mutualidade de encorajamento. Tá? Que Deus nos abençoe. E agora eu quero encerrar esta sequência de meditações desta semana com o tema Entendendo como orar no seu tempo a sós com Deus. Como orar? Eu tenho discutido muito isso na igreja. A verdade é que a maioria dos crentes não sabem como orar. As pessoas vão à presença de Deus e jogam lá muita coisa e falam com Deus, mas porque nós temos Jesus como nosso intercessor, nós temos o Espírito Santo de Deus como intercessor. Ali ele pega as nossas orações, a palavra de Deus diz que nós não sabemos como orar, mas ele pega e ele traduz e ele coloca então as coisas organizadas na presença de Deus. Nós precisamos saber como orar. E em Mateus, eu comecei na segunda-feira com esse verso e estou terminando hoje com esse verso. Mateus 6, verso 6, Jesus diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que está em secreto o recompensará. Eu aprendi isso com o Bill Hybels. Eu não entendia isso e hoje eu vou fazer uma meditação em cima de uma argumentação que o Bill Hybels desenvolve. Mas eu aprendi com ele isso, foi tão bom aprender isso. Quando a gente lê, vá para o seu quarto, feche a porta, e a gente pensa que entrar no quarto, fechar a porta, e ninguém entra, pode bater na porta, arrebentar a porta, mas nós não vamos atender, porque nós estamos no a sós com Deus. E quando eu entendi que quando Deus diz alguma coisa, tem que funcionar para todas as pessoas. Tem que funcionar para todas as pessoas. E no tempo a sós com Deus, eu vou entrar no meu quarto, fechar a porta. Mas quantas pessoas não têm um quarto, e às vezes tem um quarto, mas não tem porta para fechar? E quantas pessoas nesse exato momento estão numa enfermaria de hospital, talvez com 10, 15 pessoas, no corredor dos hospitais? Ou nos corredores dos hospitais. Como essas pessoas vão entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus? Presos que estão às vezes lá num cárcere e às vezes 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas na mesma cela. Como essa pessoa vai entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus? Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela funciona em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas, e ela funciona para todas as pessoas. O Bill Hybels me ensinou, ele me disse que, ele diz então, que quando Deus está dizendo, Jesus está dizendo, entra no teu quarto e fecha a porta, ele está dizendo, entra no seu quarto, entre em você mesmo, faça uma introspecção. É você, dentro de você, e agora com sua alma, com seu coração, você fala com o Pai. Então entra no teu quarto, fecha a porta e fale com o Pai. No tempo a sós com Deus, você precisa então entrar, como eu pensei ontem, nessa trincheira. Esqueça quem está lá fora. Esqueça quem porventura esteja te vendo. Esqueça se estão te ouvindo ou não estão te ouvindo. Esqueça todos. É você e Deus. É você e Deus. E você vai desenvolver o seu tempo a sós com Deus, entrando nesse quarto, fechando a porta e falando com Deus. O fato de estarmos colocando em prática o hábito do tempo a sós com Deus, diariamente, justifica entendermos que há vários modelos de oração, há vários tipos de oração. Há vários tipos de oração e é o que nós vamos ver hoje. Embora eu não tenha o objetivo de esgotar o tema, eu darei uma ilustração com um acróstico. Vamos estudar em cima de um acróstico. ACAS. ACAS, ACAS. A base dessa devocional está na abordagem feita, como já disse, pelo pastor Bill Hybels. Como queremos que a oração seja uma realidade habitual na nossa vida, como queremos que a oração seja uma realidade habitual da nossa vida, pode ter acontecido com você mais ou menos o seguinte. Você decide que é tempo de entrar em forma e procura uma academia.
O funcionário, você chega na academia, o funcionário mostra os equipamentos de última geração e pergunta: quer que façamos um plano de exercício para você? Ou você já está pronto para desistir? Quando ele começa a pensar no seu peso, em massa daqui, não sei o que e tal, e aí você fala assim, opa, você já está pronto a desistir. Você decide que é tempo de entrar em forma, mas você vai lá e quando você vê que há uma porção de requisitos, você está já a ponto de desistir. É porque fazer exercício é uma coisa, mas seguir um plano de exercício é outra coisa. Queremos ir à academia, usar os aparelhos de primeira geração, de última geração, mas nós não queremos seguir um plano. Nós não queremos seguir um plano. Nesta semana eu estou convidando você a desenvolver o hábito do a sós com Deus e ter um plano para isso, ter uma agenda para esse tempo a sós com Deus. Queremos ir à piscina, então voltando aqui à justificativa, queremos ir à piscina e nadar, pular. Porém, não queremos seguir uma aula de hidro. Se tem lá um professor e ele vai dar as orientações e nós temos que seguir aquelas aulas, aquelas orientações, nós não queremos, ele quer entrar, pular, nadar, mas não queremos seguir uma orientação. Mas na oração nós precisamos ter disciplina, nós precisamos seguir um plano no tempo a sós com Deus. Então nesse hábito nós precisamos desenvolver um plano. Nós precisamos ser disciplinados. Então nós queremos, e muitas das vezes, nós queremos alcançar o sucesso sem nenhuma preparação. Não queremos nos preparar e como é que alcançamos o sucesso? Porém, no TSD, no tempo a sós com Deus, nós precisamos desenvolver o condicionamento da oração. E isso é como desenvolvermos um condicionamento físico. Então, esse condicionamento da oração. Eu preciso saber o que é a oração, como vou orar. Eu preciso ter uma agenda. E se eu quero ter um condicionamento físico, eu preciso também seguir normas. Então, porque não temos um modelo de oração, vez por outra somos surpreendidos, gritando, Deus, por favor, me socorre, me ajuda, Deus, vem em meu socorro. Porque não tem um plano de conversa com Ele. A gente não tem um caminho, uma via, uma argumentação normal. Então, a gente acaba se desesperando na presença de Deus. E isso não é preciso. Não precisa que isso aconteça, não precisa que isso aconteça na nossa vida. Uma vez ou outra, oramos agradecendo ou confessando os nossos pecados. Uma vez ou outra. E quando confessamos os pecados, Deus perdoe as multidões de pecados, os nossos pecados. Para pedir perdão de pecados, você tem que dar nome ao pecado. Tem que dizer, Deus, eu fiz isso, Deus, eu falei isso, Deus, eu pensei isso. Deus, temos que dar nome. E Deus vai perdoar o pecado. Esse negócio de falar genericamente com Deus não resolve. Não resolve. Então, nós precisamos saber orar. Nós precisamos saber como orar. Nós temos orado, adorando. Alguma vez você entrou na presença de Deus para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para dizer coisas bonitas a respeito de Deus, para abrir o seu coração e dizer, Deus, eu te amo, Deus. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Deus, eu sou apaixonado pelo Senhor. Nós fazemos esse tipo de oração de agradecimento e de adoração e de agradecimento. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus para agradecer? Normalmente nós queremos pedir, mas a gente não para agradecer a Deus. E louvar a Deus. Quantas vezes entramos na presença de Deus para louvar? Deus, hoje eu não quero te pedir nada. Deus, hoje eu quero louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, celebrar a tua presença. Deus, hoje eu quero dizer todos os adjetivos que eu conseguir dizer, para dizer como o Senhor é maravilhoso para mim. Qual foi a última vez que você fez isso? Então, só um momento, é só um momento muito especial. Num momento muito especial a gente faz isso. Normalmente a gente só entra na presença de Deus para pedir. Então nós vamos estudar esse acróstico. ACAIS. O A, ACAIS. A, adoração. O C, confissão. O outro A, agradecimento. E o S, súplica, quando você vai pedir. Então o A de adoração. O A de adoração, entrando em terreno santo. O Salmo 145, verso 1 diz, eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu santo nome, teu nome para todo sempre. Então nós precisamos aprender a entrar na presença de Deus adorando.
Quando Jesus diz a oração do Pai Nosso, ele diz, quando você orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O início da oração começa adorando, glorificando a Deus. Adorando a Deus. Então comece adorando a Deus. Então você pode começar a sua oração no tempo a sós com Deus, lendo salmos, talvez o Salmo 8, o Salmo 19, o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 95, o Salmo 100, o Salmo 148 e outros tantos salmos e textos da palavra de Deus. Comece lendo esses salmos para adorar a Deus. Então, acais, o C, o A, adoração, o C, confissão. Então, nomeando os pecados, confesse. Depois de você adorar, não entre na presença de Deus confessando pecados. Não entre na presença de Deus olhando para as suas mazelas, para as coisas horríveis da sua alma. Entre na presença de Deus olhando para Deus, adorando a Deus. Depois de você adorar a Deus, você diga: Deus, em que pese o Senhor ser tão santo, ser tão maravilhoso, ser tão bondoso, o Senhor me recebe na tua presença, um pecador, miserável pecador, e eu quero confessar: eu pequei, eu falhei, Deus me perdoe. Então você vai confessar. Em 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, depois de adorar, você confessa. E o Salmo 103, verso 12, olha que lindo, diz: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Quando você confessa, Ele afasta de você os seus pecados. Como o Oriente está longe do Ocidente, o Oriente e o Ocidente estão correndo um atrás do outro, mas eles nunca vão se encontrar. E assim é que a palavra de Deus diz que Deus faz com os nossos pecados. Ele afasta de nós os nossos pecados e nunca mais esse pecado vai nos encontrar. Como dista, como está longe o Oriente do Ocidente, Ele afasta de nós os nossos pecados. Então, acais, você começa orando, você confessa e depois você vai agradecer. Ação de graças. Então você vai expressar a sua gratidão. O Salmo 103, verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aí você vai agradecer a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Você adorou a Deus por tudo que Ele é, pelo que Ele é. Você confessou os seus pecados e agora você agradece a Deus por tudo que Ele tem feito. E aí você vai suplicar a Deus. Eu tenho ensinado que quando a gente entra na oração adorando a Deus e a gente confessa os pecados e a gente agradece a Deus por tudo que Ele fez, e aí vem a súplica, acais, adoração, confissão, agradecimento. E aí você vai suplicar. Quando você vai suplicar, você já não tem muitas coisas para pedir. Deus é tão bom e você já percebeu que Ele fez tantas coisas por você. E você não tem tantas coisas para pedir, mas você vai pedir, pedindo socorro. Filipenses 4,6 diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então você vai à presença de Deus, você coloca diante dEle tudo aquilo que você precisa. Ele nos orienta, Deus nos orienta a fazer isto. Então a oração de súplica pode ser dividida nas seguintes categorias. Novamente, aquela lista. Você vai para a presença de Deus, você já tem uma lista. E a categoria dessa lista, a ordem de prioridade dessa lista: família. Primeiro família. Depois pessoas. Depois pessoal. Você vai orar por você. E depois pelo seu ministério, se você é crente, é membro de uma igreja. Família, ore pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus netos, e pelas questões familiares. Em primeiro lugar, família, nessa lista de oração. Em segundo lugar, pessoas. Você tem amigos, colegas de trabalho, pessoas que você está evangelizando, pessoas, homens públicos, que você está orando por eles. Pessoas, coloque esses nomes e ore por esses nomes. Talvez líderes, pessoas enfermas, pessoas enlutadas, pessoas necessitadas. Depois você vai orar por questões pessoais. Coloque você em terceiro lugar. Primeiro a família, depois pessoas, depois você. Então oro por mim.
Eu oro por mim, pelo meu caráter, pelo meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a minha família, meu relacionamento com o meu ministério. Então, ore por você. E depois, ore pelo seu ministério. Se você tem um ministério na igreja, você está envolvido no ministério, ore pelo seu ministério. Então, no meu caso, eu oro pelo meu ministério, pela minha equipe ministerial, pela evangelização, pelos novos convertidos, pela edificação daqueles que já são crentes, pelos cultos na igreja, pela ação social na igreja, pelas finanças na igreja, pelas famílias da igreja, pelos idosos da igreja, pelas crianças da igreja, juniores da igreja, adolescentes, jovens, adultos. Então nós oramos pela igreja. Então eu quero concluir lembrando a CAIS, esse modelo de oração. Se nós vamos desenvolver colocar em prática na nossa vida o hábito do tempo a sós com Deus, é o que nós discutimos esta semana. Então você pode ter esse modelo de oração, a CAIS. Então, adoração, confissão, agradecimento e súplica. Então você já vai para a sua trincheira de oração, sabendo como você vai orar. Você vai começar a oração adorando a Deus, louvando a Deus, adorando. Depois você vai confessar seus pecados. Depois você vai agradecer por tantas bênçãos. E só no fim você vai suplicar. E aí você tem essa ordem das súplicas. Família, pessoas, pessoal e ministério. Então eu espero ter encorajado você a desenvolver o hábito do tempo a sós com Deus e fazer disso a prioridade na sua vida. A prioridade. Permitir que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então faça isso, faça isso. Eu estou então orando para que Deus te abençoe, juntamente com a sua família e com toda a minha querida primeira Igreja Batista em Éden. Que todos nós sejamos abençoados por Deus e que todos nós tenhamos como hábito a prática do tempo a sós com Deus, diariamente, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Para tanto que Deus nos abençoe. Amém? Espero ter te encorajado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta semana, por essas meditações, obrigado pelas pessoas que vão me ouvir, que vão colocar em prática o tempo a sós com Deus, vão fazer disso um hábito em suas vidas. E esse hábito, Pai, vai fazer com que eles possam ter um caráter de pessoas santas, de pessoas que servem a Deus, um caráter de pessoas que se parecem com Jesus. Ó Deus, nos abençoe para que isso possa acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. E na semana que vem, eu quero desenvolver com você, eu quero te encorajar a colocar em prática coisas que você achava impossível fazer. Eu quero te encorajar. Semana que vem, eu tenho já preparado 5 meditações para compartilhar com você e com todos aqueles que virem a nos acompanhar. Em nome de Jesus, fique com Deus. Deus te abençoe juntamente com sua família. Amém.